Projeção astral, o despertar da consciência. Agradecimentos. Minha alma preenchida e plena, apenas exala sutilmente a gratidão pela presença de seres tão luminosos que acompanham a minha estadia na Terra. Agradeço primeiramente aos amigos amparadores, tanto os seres de outros planos, como seres extraplanetários que amorosamente me intuíram a esse trabalho, expressando através de minha essência, a sabedoria e o amor divino. Aos amigos queridos, Wagner Borges e Alberto Cabral, pesquisadores na área da projeciologia, bioenergia e ciências afins, como vida fora do planeta, física quântica espiritual, e multiversos, que me permearam com tanto conhecimento, humildade e profundidade. Gratidão por merecer amizades construídas por afinidade e sintonia espiritual como a de Cao Yin e Eve Yin, que me elucidaram quanto ao despertar de minha meta em direção ao todo. Agradeço pela permissão de poder oferecer aos leitores textos tão sublimes e ricos como os de Ricardo Todeschini e Verônica Paz Wells. Não posso jamais deixar de dizer do fundo de minha alma obrigada às minhas duas riquezas, que são os meus dois pontos de luz, meus dois alicerces de amor e apoio em todos os meus trabalhos. Minhas amadas filhas, Tatiane e Tami. E a todos os amigos e amigas que me apoiam e acreditam em cada projeto que elaboro, crio e com a ajuda do invisível, materializo. Estão todos em meu coração, afinal, somos todos um. Muita paz e muita luz. Liliane Moura Martins. Prefácio. Que eu me lembre, tinha 12 anos quando pela primeira vez saí do meu corpo. Eu tinha um quarto só para mim, enquanto meus dois irmãos mais velhos dormiam ao lado do meu. Sempre que eu me deitava, fazia uma prece curta, como minha mãe havia me ensinado, e ao acordar idem. Minhas noites de tormento começavam quando eu estava quase caindo no sono, pois era nesse momento que eu escutava sempre o mesmo som ou ruído aparentemente fora de minha cabeça, aumentando cada vez mais. Claro, influenciada pelo medo de uma adolescente, achava que havia alguém se arrastando pelo tapete em direção à minha cama. Com isso, entrava em pânico e sentia meus batimentos cardíacos aumentarem até que eu acordava num salto com a respiração ofegante. Naquele instante o que eu mais queria era me levantar da cama e acender a luz, pois sempre que fazia isto, os sintomas desapareciam e eu dormia melhor. Todas as noites eram assim. Mas houve uma que foi diferente. Simplesmente acordei projetada fora do meu corpo, flutuando bem em cima dele, sem passar pelos sintomas que antecedem a projeção. O primeiro pensamento que veio em minha mente foi que eu estava morta. Havia uma luz em volta de minha cama, uma luminosidade esbranquiçada que parecia uma cúpula energética que não me deixava sair dela. Senti meu espírito, assim eu o chamava na época, tocar o teto e ao mesmo tempo eu contemplava meu corpo físico deitado serenamente, mais parecendo um corpo sem vida. Comecei a me preocupar com meus pais. Como eles ficariam ao me encontrar morta ali? Senti o nervoso tomar conta de mim e, sem perceber, fui puxada em direção ao meu corpo físico abruptamente ao mesmo tempo em que acordei desesperada. Sentei na cama e comecei a chorar. Dúvidas pairavam em minha mente. Como eu podia estar ali acordada depois de ter me visto fora do meu próprio corpo? Não tinha mais dúvidas de que eu não tinha morrido naquele instante, pois estava acordada e me sentia bem viva. Nesse momento tive a certeza de que existia algo a mais para explorar do que simplesmente me acomodar à vida que eu tinha. Comecei a procurar livros que falavam sobre o assunto, mas só o que eu encontrava eram livros espíritas com histórias de romances e muito pouca informação. Minha busca terminou, ou melhor dizendo, começou realmente, quando encontrei uma pessoa que abriu minha mente com informações ricas e construtivas sobre o que acontecia comigo desde criança. Assistindo uma palestra do Prof. Indicador Ordinal Masculino Wagner Borges, consegui definir em apenas 1 hora de bate-papo minhas saídas do corpo. Nada mais do que viagens astrais, ou como aprendi, projeção astral ou projeção da consciência. Depois de 15 anos continuamos grandes amigos, além, é claro, de meu eterno professor. Hoje agradeço por ter feito grandes amizades na área de pesquisas projeciológicas,
pois me trouxeram um rico aprendizado a respeito de minha essência como ser divino enroscado nessa teia da vida que criamos por carências ainda não explicadas. Desde pequena, sempre gostei de especular as razões de tudo na vida, sendo muito racional. Você já parou para se perguntar do que somos feitos? Refletia muito sobre isso. E se formos feitos a partir de uma ordem e de repente, essa ordem, ou Deus, força maior, poder criador, resolveu ter uma ideia a respeito de si mesmo, como por exemplo, e se eu fosse diferente do que sou? Como eu seria? Se isso é a verdade, acredito que desta forma a ordem foi transformada em caos, ou seja, em pura ilusão. Podemos pensar que somos todos extensões do próprio Deus em expansão manifestando a ideia de sermos diferentes dele. Criamos a nossa falsa realidade então. Entramos nessa roda da vida, entre idas e vindas como reencarnantes nessa teia que chamamos de vida. Você pode estar se perguntando quem resolveu pensar nessa ideia de ser diferente. Eu te respondo, você mesmo, eu, e ele e os outros. Afinal, somos todos um. Não há culpado nem vítima nessa história, e sim, apenas uma ideia manifestada por todos nós a partir de Deus. Desde menina, me lembro que perguntava para minha mãe, de onde eu tinha vindo, quem me fez e para onde íamos depois da morte. Queria saber também o que existia antes de Deus. Se ele nos fez, quem havia feito Deus? Baseado nessa teoria, gostaria de começar uma explicação, ou poderia dizer, especulação sobre o que podemos chamar de consciência, para que possamos compreender melhor como se processa a projeção astral e para que poderá servir a lucidez fora do corpo. Mas antes, quero expor um texto com a permissão de um grande amigo que tive a honra de conhecer e que me ajudou muito no caminho do meu despertar. A teoria do Big Bang sugere que o universo, desde a sua origem, vem se expandindo de um único ponto, criando assim o espaço. Alguns cientistas chamam esse ponto de átomo primordial, que se expandiu através do tempo. Podemos dizer, portanto, que o próprio tempo e o espaço tiveram uma origem. Fica inevitável a ideia de que existe algo que não pertence ao espaço e ao tempo, algo anterior, algo que sempre existiu e que nunca foi criado, algo absoluto, imutável e que, portanto, seja a fonte de origem de tudo que conhecemos. Se não existia o espaço e o tempo, apenas esse algo absoluto, a fonte criadora, a possibilidade de qualquer expansão só é dada em si mesmo. Se a fonte criadora se expandiu em si mesmo, o fruto de sua expansão está contido em si mesmo, ou seja, não há diferenciação entre a fonte e sua expansão. A expansão é a própria fonte, não existindo nenhum grau de separação. Einstein provou através de sua teoria da relatividade que o espaço e o tempo são relativos. O espaço e o tempo são relativos a um ponto de referência. Partindo do princípio que a fonte criadora é a única coisa que há, qualquer relativismo em relação a ela se torna meramente uma ideia absurda e, portanto, sem efeito. Evoluir é tornar-se algo diferente do que se é. Acreditar, portanto, em evolução é acreditar que o imutável, o absoluto, precisa de melhoria, o que torna essa ideia também absurda. Por isso não existe processo evolutivo. O que existe, de fato, é um processo de despertar. Evoluir é negar o que se é e projetar inutilmente em um ponto distante e futuro, portanto relativo, o que se deseja ser. Enquanto que o despertar é apenas o simples reconhecimento do que já se é. Ricardo Tadechini. Abro aspas para complementar com uma pergunta: será que o tal chamado Big Bang existe somente para o nosso universo, conhecido pelas nossas sondas, ou será que esse fenômeno é simplesmente mais um dos milhares Big Bangs existentes em vários universos por aí, que desconhecemos? Como podemos afirmar que existe apenas um universo, sendo que não sabemos nem ao certo o que é a própria consciência? Se ela é única ou se são várias permeando uma única? Afinal, o que é a consciência? O que se entende por consciência? Seria algo que permita que a energia exista. Se ela é uma essência pura, ela não pensa, certo? Será que ela forma sentimentos e,
com a sua iniciativa os emana gerando com isso a condição para que surja energia no universo? Se para ela não há tempo-espaço, pois é onisciente e onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo estando ciente de tudo que simplesmente é uma potência do universo. É um ente único, concordam? Se ela sabe tudo, por que teria que emanar sentimentos para surgir a condição de energia no universo se ela própria seria o universo? Porque precisaria gerar carências em si mesma para criar corpos, veículos para se manifestar se ela é o próprio todo, ou Deus, poder criador, grande arquiteto do universo, ou como queiram chamar. Certamente não tenho as respostas para isso, mas só sei de uma coisa. Pergunto-me sempre o porquê de termos sentido carência de algo estando tão completos em se tornando-nos frações de um todo onde éramos tudo e hoje somos partículas de um grande ser universal completando-nos uns aos outros, procurando-nos uns nos outros, encaixando-nos uns aos outros numa busca infreável de volta à ordem. Todos nós sentimos no passado essa carência e estamos onde estamos. Vivemos uma ideia de acharmos que poderíamos ser diferentes da fonte. Não há culpado já que somos todos um. Mediante isso, nos perdemos e nos enroscamos nesse ciclo reencarnatório que nos faz acreditar que um dia chegará o momento de alcançarmos a pura luz novamente, a pura essência e nesse dia não voltaremos mais a vivenciarmos vidas após vidas, pois seremos uno novamente. Mas me pergunto se temos que demorar tanto para isso, ou simplesmente a partir do momento que adquirimos consciência plena de que somos todos um, podemos voltar à essência. Segundo Krishnamurti, poderíamos retornar sim, pois quando tomamos consciência de nossa essência, dissolvemos todas as mazelas internas, culpas e máculas, nos tornando a pura criação. Esse é o chamado despertar da consciência. Porém, sabendo quem somos, jamais podemos nos esquecermos de nossos irmãos, já que somos todo um, e enquanto existir uma só alma que não tenha despertado para a sua essência, sempre sentiremos a benevolência de ficar na roda reencarnatória para intuir e ajudar suas mentes a descobrirem a luz que habita em seus corações. E quanto mais trabalharmos nesse despertar consciencial, mais perto estaremos de retornarmos à ordem e sairmos do caos. É claro que estamos longe disso ainda, é só observar o mundo e ver o que se passa ao redor. Mas também não podemos apenas olhar para o caos. Devemos fazer prevalecer o amor que existe e que gera vida em cada ser. Mesmo que observemos a dor alheia, devemos emanar o amor de dentro de nossas almas e fazermos cada qual a nossa parte. Baseado no texto que vocês leram acima sobre evolução, gostaria de esclarecer ao leitor que todas as vezes que aparecer a palavra evolução nesse livro, será num contexto de despertar. Usarei essa palavra na tentativa de compreenderem o processo pelo qual passaremos através dos estudos da projeção astral, como ferramenta possível de um despertar da consciência. Portanto, iremos evoluir na aprendizagem dessa ferramenta para que a mesma nos ajude no despertar das outras pessoas ao nosso redor. Mas vamos tentar entender de que forma um dia saímos da ordem e entramos no caos. Podemos chamar de consciência, de Deus, de o todo, de o grande espírito, o grande arquiteto do universo ou simplesmente de energia universal que gera tudo. Difícil é falar de tempo, de movimento ou de espaço, quando aprendemos ou sabemos que essa consciência simplesmente é. Mas vamos tentar um referencial de tempo para compreendermos o princípio, se é que posso falar assim, de tudo. Quando essa consciência estava em seu estado de ordem, gerou um sentimento, que por si só não aprendeu, ou seja, ela não conseguiu obter a resposta sozinha, então foi gerada uma ideia de carência. Por este motivo, a consciência precisa processar fora de si essa carência, através de veículos de manifestações. Foi criada por si só a necessidade de experiência da consciência na sua ilusão de querer ser diferente. A consciência sente-se como tal e quando quer reconhecer o sentimento puro em si mesma, ela constrói com um conjunto de sentimentos uma energia capaz de criar o pensamento e para manifestar esse pensamento, ela precisa criar um corpo mental no plano mental. Com isso, ela cria o tempo, porém, não linear nesse plano mental.
Desta forma, ela conhece a si mesma pelo próprio reflexo, ficando mais sábia. Porém, se ela não se reconhecer, vai criar de uma forma mais intensa, através de emoções, que são pensamentos mal compreendidos, o plano astral. E sabemos que para manifestar essas emoções, a consciência precisou criar um corpo emocional para se manifestar nesse plano, adquirindo espaço, pois ela precisou de forma para se sentir mais sábia. De alguma forma, a consciência precisou de uma complexidade maior para reconhecer sua ideia de carências. O plano astral tem tempo, porém não localidade, ou seja, através de saltos quânticos nos manifestamos onde queremos apenas tomando consciência de onde queremos estar. Ela ainda precisou de pluralidade para se reconhecer como ser. A consciência gerou mais sentimentos para densificar os padrões de energia para criar outro plano de manifestação. Com a desordem das emoções, foi criado o corpo físico para manifestar sua carência no plano físico, pois espaço e tempo são lineares, portanto, ela experiência com dose para o sentimento ser reconhecido. Esse plano existe para filtrar as expressões do espírito. E, tanto para os espíritos mais evoluídos, ou melhor dizendo, despertos, como os que ainda estão no caminho, alcançaram certas verdades, e se encontram reencarnados no plano físico para poderem interagir e conviver para a ajuda mútua. Enquanto no plano astral, os espíritos podem não se encontrar por diferenças emocionais e densidades diferentes, estando cada um em planos diferentes do astral. Já no plano físico, ao reencarnarem, não há distância de planos e nem diferenças. Podemos acessar e conviver com mais facilidade. Lembramos que carência emocional não é a mesma coisa que carência da não correspondência da consciência, que chamamos de carência consciencial. As emoções têm o seu antônimo. Os sentimentos não. Enfim, dessa forma, parece que a consciência aprende, ou melhor, pensa que está aprendendo, pois nessa altura, a própria consciência se esqueceu de toda a sua plenitude como ordem. Enquanto a consciência carente não encarnar, continua sem respostas nesse caminho escolhido por ela mesma. É como se ela caísse num grande esquecimento de si mesma, de sua onipresença, de sua onisciência e de sua onipotência, achando que tem que evoluir diante de suas ilusões criadas a partir de si mesma. Com cada carência preenchida na consciência, faz com que ela ganhe polimento, ganhe soluções, enxerga com mais simplicidade todos os eventos e problemas. Volto a dizer que, até hoje eu não consegui entender o porquê da consciência sentir falta de algo, já que ela é tudo por si só. Mas já que estamos aqui, até que todos despertem o todo em si mesmo, vamos nos conectando uns aos outros, fazendo o máximo para que todos manifestem a grande essência universal. Assim, poderemos nos sentir uno novamente. Há em nossas almas o conteúdo e registros de toda a nossa evolução através das variadas experiências no universo desde a separação. Será que existimos dessa forma para reportarmos ao poder criador cada aprendizado adquirido na pluralidade e na multiplicidade de vidas vividas? Será que a cada passo nesse processo, adquirimos, como sua extensão, a capacidade de criação de novos universos? Seríamos co-criadores? A vida me parece mais um jogo cósmico ditado pela criação. Não me parece que Deus estaria se desenvolvendo através de nós, suas frações. Para quê, já que nele reside toda a sabedoria? Apenas para criar um movimento? E que vemos que esse movimento somos nós em ação em meio à ilusão de nossas vidas. Pode ser que sim, ou pode ser que não. De qualquer forma, temos que seguir vivendo. A resposta está pronta em todo lugar. Basta saber o processo, que é simplesmente acessar o seu íntimo, o seu eu maior, que é a essência divina. Não há necessidade de sofrimento. Só sofremos porque caímos nessa grande ilusão de que precisamos sentir falta de algo. Esquecemos a nossa sabedoria, portanto, nos manifestamos através de emoções. Por esse motivo o karma, ação e reação, foi criado por nós, pois é decorrente das manifestações desordenadas de nossas emoções. Reencarnamos para quebrar o ciclo repetitivo emocional, o monodeísmo emocional em que nos colocamos. Se não for assim,
Ficaríamos em looping o tempo todo até sentirmos a verdade absoluta. Portanto, aí vai uma dica: se você sofre por algo, é porque já protelou muito tempo para resolver e aprender com esse algo. Enquanto você acha que faz por obrigação, você não aprende. Quando os sentimentos por algo não estão bem compreendidos, viram emoções. Para entender as emoções, você precisa primeiramente tolerá-las, para depois entendê-las e por fim, compreendê-las. Desta forma, as emoções se desfazem e você adquire mais sabedoria. Sofremos porque reagimos impulsivamente. Qualquer coisa que se experimente fruto de reflexos impulsivos é efêmera e passageira. Não devemos fugir das experiências, senão, entramos em negação, que nada mais é do que a reação e não a compreensão das experiências. Reações não são decisões. Devemos pensar antes de agir, ou seja, em vez de sermos reativos, devemos ser proativos em nossas vidas. A melhor maneira para você começar a sentir sua essência é meditando. Com o tempo você achará o canal direto com a essência e sentirá toda a verdade tomar conta de si mesmo e saberá internamente que é divino, que é puro amor. E quando esse dia chegar, que poderá ser depois de muito tempo ou de um simples segundo num despertar, conseguirá amparar todos em sua volta, compreendendo o momento de cada um e ajudando-os a manifestar a sabedoria e o amor divino assim como você. E um dia, quando todos nós estivermos na mesma sintonia desse amor divino, seremos uno novamente. Essas são as minhas especulações, meu aprendizado, minhas buscas e minhas vivências. Essa é a minha paz de espírito encontrada depois de experienciar muito sofrimento. Mas já que entramos nessa, faz parte. Ainda sofro, ainda derrapo nas vias da ilusão. Mas continuo a caminhada tentando sempre perceber a verdade contida através de meus passos e com o convívio com as pessoas em minha volta. As pessoas estão por demais distraídas com o mundo, imaginando que isso é tudo o que existe e que somente nesse contexto podem encontrar algo que possa dar sentido à sua vida. Quando param para observar algo além do mundo, ou quando param para observar a si mesmas, começam a flertar com novas possibilidades a partir de perguntas básicas como: quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Qual o sentido real da vida? Nesse momento podem ter a sensação de estarem colapsando, mas isso é apenas a percepção de que seus valores, seus conceitos, seus mecanismos de pseudo-segurança estão desmoronando para, no mínimo, admitir a possibilidade de algo novo. Isso pode ser assustador, e normalmente é experimentando assim, mas é apenas uma fase que logo dá espaço a um novo cenário e a novas sensações onde podemos encontrar gradativamente ou rapidamente novas ideias e novas percepções muito mais confiáveis e muito mais confortáveis. São estágios que podemos chamar de desenvolvimento da confiança, onde, a princípio, temos uma sensação de estarmos nos arriscando em uma aventura sem precedentes e sem referências, de maneira a termos que assumir uma atitude corajosa diante do novo ou aparentemente nova, posto que tudo o que precisamos saber sempre esteve dentro de nós. Será que, a partir dessa experiência de superar o medo do novo e olhar profundamente para dentro de nós, estaríamos diante da verdade? A verdade que aquieta o coração, que lhe tira o medo, que o fez sentir-se quites com a vida, justo em suas ações, competente em suas obras, confortável em seu dia a dia, compreendido e aceito em seu meio, amado, em paz consigo mesmo e, enfim, feliz. Conviver com os outros é conviver consigo mesmo, porém num ponto de vista que não gostamos. Conviver numa caverna é convivemos com pontos de vista de nós mesmos que nos consolam. O que aflora o sentimento é o impacto da relação uns com os outros. Não pode haver sentimento sem ponderação, pois senão será impulsivo, emotivo, sem projeção e inconsequente. Portanto, precisamos nos relacionar para sairmos desse looping contínuo em que nos colocamos. Reconhecer a parte divina em cada ser, transmutando a ilusão em pura verdade. Acredito ser esse o melhor caminho para voltarmos à essência e sentirmos a maior energia potencial que existe no universo, que é o amor. Sentir a própria existência já é tudo.
Existência refere-se a uma consciência, à capacidade de identificar o papel que a vida representa na conjuntura das forças e variáveis universais, na percepção de estar, ser e obedecer a um propósito em vias de compreensão. Devemos nos integrar ao sentido da vida, compreendendo nosso papel no cenário universal. Com isso, vamos descobrindo o valor da nossa identidade viva, inteligente e amorosa com a nossa capacidade de transformação. Usando a sensibilidade para valorizar a existência percebendo as mensagens sutis do universo, podemos refletir na busca da compreensão e percepção da realidade que nos cerca. Com isso, usamos a ponderação para atingirmos a consciência plena do que é existir no universo. Junto com a ilusão da separação obtemos a capacidade de criar, renovar, escolher, transformar e evoluir para o despertar. E para desvendar as dúvidas temos que achar a chave que se encontra no cosmos e para isso temos que ter determinação, coragem, desprendimento e força para atingir essa meta. Reconhecer-se divino. Sentir-se divino é a chave, porque Deus é sensação. Então, apenas sinta-se, admire-se e dê valor à sua integridade. Nos tornamos espíritos fracionados buscando o retorno à casa do Pai. Sendo espíritos, somos espiritualistas comprometidos com a ação, com a realização, com o conhecimento, com a busca de um novo estado de consciência dinâmico, amplo, claro, livre, puro e profundo. Procuramos sermos felizes. E quando encontramos essa felicidade una, sentimos a necessidade de ampliarmos o leque de referencial, ou seja, relacionarmos amplamente para nos juntarmos em um único espírito, o poder criador. É o puro amor em ação. Segundo Einstein, não podemos saber como é o mundo, só podemos comparar nossa própria visão com a dos outros. A relatividade consiste em conceber o mundo não como uma soma de acontecimentos, mas de relações. Portanto, cada um de nós pode ser um referencial para o outro de sua parte divina para que um dia possamos ser todos um. Vocês percebem o quanto a consciência é magnânima? O quanto ela porta a pureza em si? A benevolência em si? Ela possibilita a existência da matéria manifestada pela sintonia do sentimento, ou melhor, ela entra em sintonia com a criação, que é puro amor para dar forma. O que dá coesão na matéria é nada mais nada menos que o sentimento realizado, o amor. O amor é o sentimento puro da consciência. Nós encapamos esse amor de emoção e o transformamos somente para a troca entre duas pessoas. O amor de verdade une todas as consciências em onda contínua junto à criação, mantendo uma individualidade em todas as consciências, com um certo grau de troca. E é através dessa troca que vamos nos reconhecendo como deuses. Com essa troca deixamos a sabedoria e o amor divino se manifestarem através de nós, acelerando o processo de volta à fonte divina. Mas acredito que enquanto existir uma alma só no universo que não tenha alcançado a consciência cósmica, estaremos aqui para ajudá-lo em sua trajetória de vida. Por esse motivo, existem mestres em vários planos sutis que oram por todos nós, seus irmãos de jornada. Devemos aprender com esses mestres a atitude benevolente que está aliada à compaixão. Somente com a compaixão, poderemos ter a capacidade de aceitar os outros como são, entendendo que cada um tem seu tempo para perceber as coisas que lhe beneficiam ou prejudicam na vida até que sintam a sabedoria e o amor divino fluírem novamente. Espero que tenham alcançado um entendimento da explanação a respeito da consciência e seus veículos de manifestação para que possamos dar entrada agora às experiências do espírito. De qualquer forma, dentro ou fora do corpo, a melhor dica que eu poderia dar a vocês a cada experiência, sempre que quiserem saber a verdade dos fatos, simplesmente sintam, porque sentir estabelece significados. Os sentimentos têm experiências. Portanto, eles têm valores como discernimento, nos dando base para agir, pois, apoiados na vivência de cada situação, objetivam a aceitação ou a rejeição do fato em si. Sejam observadores desse grande palco que construímos, e não atuantes em meio aos conflitos existentes nele. Como observadores, é possível nos sentirmos uno em Deus, e assim,
Podemos apenas entrar no palco de cada irmão de jornada para ajudá-los a mudarem o seu foco para o mesmo foco que alcançamos. A lucidez, o despertar de nos vermos como puro amor. E ao final, sermos todos um. Vamos aos estudos. Projeção da consciência é a capacidade que todo ser humano tem de projetar a sua consciência para fora do corpo físico. Essa experiência tem recebido diversas nomenclaturas, dependendo de doutrinas ou corrente de pensamento que a mencione: viagem astral, esoterismo, projeção astral, teosofia, experiência fora do corpo, parapsicologia, desdobramento, desprendimento espiritual ou emancipação da alma, espiritismo, viagem da alma, Ekankar, projeção do corpo psíquico ou emocional, Rosacruz, projeção da consciência, projeciologia, etc. Para que o leitor possa compreender o fenômeno da projeção da consciência, é preciso que entenda que a consciência possui diversos corpos ou veículos de manifestação que se interpenetram e coexistem em frequências vibratórias diferentes. Podemos dividir esses veículos de manifestação da consciência da seguinte maneira: 1. Corpo mental, pensamento, plano mental, consciência. 2. Psicossoma, emoção, plano astral. 3. Corpo físico, manifestação, plano físico. O psicossoma. Abordaremos primeiramente o psicossoma. Ele é um veículo de manifestação pelo qual a consciência se manifesta nos planos de frequências vibratórias diferentes. Também conhecido como corpo espiritual, corpo emocional ou dos desejos, corpo sutil, duplo astral, perispírito, etc. É uma réplica exata do corpo físico em toda a sua estrutura. Ele coincide com o corpo físico durante as horas em que a consciência está desperta. Mas no sono, ele se destaca. Essa separação é que constitui o fenômeno da projeção da consciência ou experiência fora do corpo. Pode ocorrer não somente durante o sono, mas também no transe, na síncope, no desmaio ou sob a influência de um anestésico. Sendo um corpo energético com uma capacidade de plasmagem de formas em sua estrutura, o psicossoma pode se apresentar ocasionalmente durante a projeção com configurações não antropomórficas como bola de luz, forma vaporosa, formato semi-humanoide, etc. Nas dimensões astrais evoluídas, o psicossoma não apresenta forma fixa, não é rígido e nem está condensado em um tipo particular. Ele não envelhece, contudo se transforma. O pensamento, seja de modo consciente ou inconsciente, atua poderosamente sobre a densidade do psicossoma da pessoa encarnada ou desencarnada, e permite as translocações múltiplas sucessivas da consciência por distritos e ambientes de densidades diferentes. Vale lembrar que o plano astral ou o plano espiritual não é outra dimensão, e sim, ele próprio tem suas dimensões e vibrações. Infelizmente, o ser humano é o único que sai do corpo dormindo, quando não é consciente. Até os animais saem do corpo acordado. O motivo dessa inconsciência ao sairmos, se dá desde a Inquisição, Sec. 11 e XVI, pois adaptamos o paradigma de sair dormindo pelo medo que essa época transmitiu a todos nós. Nos programamos mentalmente para não ver e não saber de coisas ocultas. Temos genes da paranormalidade adormecidos até hoje que em algum instante dará o clique e despertaremos novamente. A Inquisição foi uma maneira de bloquear esse despertar matando muitos paranormais na época, pois não era um momento por não haver sentimento, senão seriam iguais ao povo da Atlântida novamente que usaram erradamente a paranormalidade através de poder. O medo de não ser paranormal e perder o poder gerou a Inquisição juntamente com a ganância de adquirir terras dos outros tomando posses indevidas à Igreja e o Estado. Muitos trazemos resquícios de medos e dores nos deixando inconscientes fora do corpo através da projeção. Precisamos saber que o psicossoma, a rigor, não é possível a dor real, a lesão, ferimento ou acidente, como acontece com o corpo humano. Se você não sabe para onde ir quando se projetado no seu quarto, solte energia expandindo cada vez mais sua aura se sentindo mais sutil. Se apazigue por dentro para mudar o seu padrão vibratório de medo. Pense em luz.
Dessa forma soltará o seu duplo etérico e irá para um lugar mais sutil. Entre em harmonia com o seu amparador para mudar de plano espiritual com ele. Emane luz pelos olhos para ele com amor e seja receptivo ao mesmo tempo. Isso fará você ter confiança e ser mais desperta fora do corpo. Também o campo áurico do psicossoma da consciência desperta, em certos casos, gera uma repulsão automática por parte de outras pessoas projetadas, enfermas, ou espíritos assediadores. Há raras ocorrências desta natureza entre pessoas. Tal qual o corpo mental é o responsável direto pelo afluxo dos sentimentos da consciência, o psicossoma, por estar próximo ao duplo etérico e ao corpo humano, é o responsável pelas manifestações das emoções, animalidades ou reações instintivas, da consciência. Precisamos nos projetar para recarregar o corpo físico. Quanto mais longe saímos, mais carregados os nossos corpos físicos ficam. O corpo necessita pelo menos 4 horas para recarregar e renovar os tecidos, músculos, células e inclusive a nossa memória. Quanto à desidratação, a projeção demorada com o psicossoma lastreado pelo ectoplasma extraído das células do corpo humano provoca a desidratação das articulações do corpo em repouso na base física, em geral, depois de uma projeção de meia hora de duração. A absorção de energias de outros planos através do psicossoma lastreado pela pessoa projetada permite a recuperação ou compensação posterior das articulações com a reposição dos líquidos e células do corpo. Existem algumas causas para que o psicossoma se decoincida parcialmente do corpo físico, por exemplo, 1. Contusão craniana, 2. Efeito físico de ver estrelas, 3. Sensação de se estar com o estômago na boca durante a subida ou a descida de elevador potente e veloz, montanha-russa, 4. Sensação de queda no vazio ao se pisar em degrau errado no ato de descer uma escada, 5. Sensação devido à freada abrupta de veículo. 6. A provocação da descoincidência, com o objetivo parapsíquico primitivo na gira da Umbanda. 7. A descoincidência devido a um grande susto. 8. Devido a um espirro mais forte em circunstâncias predisponentes. O psicossoma é o agente modelador do corpo humano, atuando submisso às leis da genética e respeitando o campo biogravitacional em que este respira e se desenvolve. Daí a razão de um veículo ser réplica do outro. O corpo humano, conhecido como soma, opaco, expressa o psicossoma na dimensão intrafísica, dimensão em que vivemos, na Terra, rarefeita. A higiene física é o serviço de manutenção da máquina humana. A higiene mental, ou consciencial, é o serviço de manutenção do psicossoma. Os bilhões de consciências inconscientes, reencarnadas, que saem do corpo físico, noite após noite, ano após ano, e ficam temporariamente livres no corpo espiritual, psicossoma, não se despertam para outra realidade maior, porque ruminam, em círculo fechado, os seus próprios pensamentos bloqueados e paralisantes. São verdadeiros sonâmbulos espirituais. Existem as pessoas que desencarnaram e que permanecem inconscientes, sonambulizadas ou semiconscientes, às vezes por longos períodos, na dimensão astral densa, porque ficam esperando sentir as vibrações físicas do corpo da matéria densa desativada, que perderam definitivamente pela morte. A conclusão óbvia dessa lamentável situação é que a humanidade terrestre está dormindo em excesso, no decorrer da existência humana e até mesmo depois da própria morte, período intermissivo antes de encarnar novamente. A solução para o problema será acabar com a capacidade ociosa do psicossoma, tanto na condição de encarnado, quanto na fase pós-morte. É fundamental que haja o despertamento da utilização dos extraordinários recursos que o psicossoma pode fornecer, pondo-a a atuar livremente. Todo encarnado, quem quiser, pode saber com certeza ou ter a conscientização agora, que dispõe de luz própria, aura humana e potenciais internos a serem desenvolvidos por sua própria vontade, através das próprias pernas e energias conscienciais. Aquele que deseja fazer progressos com os seus poderes parapsíquicos latentes, nesta era de emancipação, não tem tempo a perder.
Evidentemente, sem disciplina ninguém consegue a melhoria do desempenho pessoal de qualquer natureza, em qualquer parte, sob quaisquer condições. O cordão de prata. O psicossoma é ligado ao corpo físico por um apêndice energético, conhecido como cordão de prata, através do qual é transmitida a energia vital para o corpo físico. Abandonado durante a projeção. Em contrapartida, o cordão de prata também conduz energias do corpo físico para o psicossoma, criando um circuito energético de ida e volta. Esse interfluxo energético mantém os dois veículos de manifestação em relação direta, independentemente da distância em que o psicossoma estiver projetado. Enquanto os dois corpos estão próximos, o cordão é como um cabo grosso. À medida que o psicossoma se afasta das imediações do corpo físico, o cordão torna-se cada vez mais fino e sutil. Cada célula do corpo físico é ligada à paracélula do psicossoma por um filamento, que juntando-se formam o cordão. Se uma célula morre, desaparece o filamento e se uma célula nasce, nasce um filamento. O cordão de prata é intangível pelos outros projetores e entidades, a não ser entidades sutis e por você mesmo, porém, fora da cúpula de energia, faixa de atividade do cordão. Caso isso ocorra dentro da cúpula, você poderá ser puxado para o corpo imediatamente. O cordão de prata também tem recebido diversas denominações: cordão astral, cordão fluídico, fio de prata, teia de prata, cordão luminoso, cordão vital, cordão energético, etc. Um dos medos básicos dos iniciantes é o de que o cordão energético venha a se partir durante a projeção, acarretando, assim, a morte do corpo físico. Tal medo é infundado, pois isso não acontece. O vigor e a elasticidade do cordão de prata são incalculáveis. Por mais longe que o projetor estiver, o cordão de prata sempre o trará de volta para dentro do corpo físico. Ele é como um tubo, um portal entre planos de realidade. Também é impossível o projetor se perder fora do corpo ou não querer voltar mais ao corpo físico. Para voltar, basta pensar firmemente no seu corpo físico e o retorno se dará automaticamente. O cordão de prata possui uma espécie de automatismo subconsciente que funciona independentemente da vontade do projetor e atrai o psicossoma de volta para o físico, quer ele queira voltar ou não. Se surgir alguma perturbação física no ambiente onde repousa o corpo físico, o psicossoma será imediatamente atraído pelo cordão de prata para dentro dele. É nesse instante que muitos projetores têm a sensação de queda e acordam assustados no corpo físico. Isso é chamado de repercussão física, e pode ocorrer de maneira suave ou abrupta, dependendo da distância e da velocidade com que o psicossoma for atraído de volta para o corpo físico. O cordão de prata não deve ser considerado simplesmente como uma corda de energias, ele é um feixe de energias, um emaranhado de filamentos energéticos interligados. Quando ocorre a projeção, esses filamentos, que estavam embutidos em toda a extensão do corpo físico, projetam-se simultaneamente de todas as partes dele e se reúnem, formando o cordão de prata. Os principais filamentos são aqueles que partem da área da cabeça, através dos chakras coronário e frontal e, a partir do que tudo indica, da glândula pineal, no interior do crânio. Na parte projetada, o cordão de prata se liga na parte posterior da cabeça do psicossoma. Pode-se dizer que são mini-cordões que se juntam num só. Os principais filamentos se distendem de 5 pontos básicos: ventre, chakra sexual, plexo solar, chakra umbilical, baço, chakra esplênico, coração, chakra cardíaco, e cabeça, chakras coronário e frontal. Se o psicossoma se apresentar bastante denso energeticamente fora do corpo, devido a emoções densas, é bem provável que o projetor veja um grande filamento do cordão exteriorizando-se do plexo solar ou do peito, pois são áreas que contêm muito ectoplasma. O filamento energético da cabeça também estará exteriorizado, porém, como é muito sutil, o projetor poderá não percebê-lo. O cordão de prata exterioriza-se de pontos diferentes no corpo físico, mas a sua conexão principal está situada na cabeça,
pois o campo bioeletromagnético da mesma é maior que a área umbilical, que é mais eletrostático, por isso atrai mais os filamentos e se forma o cordão. Durante a projeção, é formada uma cúpula de energias que envolve totalmente o corpo físico e o interpenetra em todas as partes. Essa cúpula se estende de 3 a 4 metros ao redor do corpo físico, em todas as direções. Sua origem e funcionamento estão intimamente relacionados com a ação do cordão de prata, do qual ela faz parte. E, por assim dizer, a parte mais densa do cordão de prata que se expande e envolve o físico, vedando totalmente. Esse perímetro energético é denominado de faixa de atividade do cordão de prata e é responsável por uma série de fenômenos projetivos, tais como catalepsia, oscilações do psicossoma, tração do cordão de prata, repercussões físicas, ballonnement, etc. O cordão de prata é a algema energética que prende o espírito na carne. Só se rompe na hora final, morte, desencarnação, do corpo físico. Inclusive, mesmo após a desativação do corpo denso, o cordão ainda retém um pouco da vitalidade do duplo etérico e dos chakras, mantendo assim, o espírito agregado energeticamente ao cadáver, dependendo é claro de cada pessoa. É por isso que os amparadores dão assistência ao desencarnante, desconectando-o, então, dos liames energéticos que o prendiam ao corpo denso. O projetor principiante não deve se preocupar se jamais consegue ver o cordão prateado, pois isso não representa nenhum obstáculo ao pleno desenvolvimento das suas projeções conscientes. Convém frisar que em muitas experiências da quase-morte EQM, a consciência, projetada de modo forçado, presencia, por exemplo, espontaneamente, o cirurgião, os assistentes cirúrgicos, se movimentando na sala de cirurgia, na função de salvar o seu corpo humano enfermo ou acidentado. Nesta ocasião, o projetor, quando inexperiente quanto ao assunto, se amedronta com receio de que qualquer uma dessas pessoas venha romper o seu cordão de prata visível somente para ela mesma, conectado entre ela e o seu corpo físico inerme sobre a mesa cirúrgica. O cordão de prata integral só existe desde o momento da concepção física, biológica até a projeção final ou primeiro morte quando o corpo humano é desativado. Resquícios do cordão seguem presos ao psicossoma, no campo bioelétrico, duplo, e desaparecem com a segunda morte, ou seja, na desativação do campo bioelétrico. Ectoplasma e cordão de prata. Diversos autores de obras projeciológicas comparam o ectoplasma ao cordão de prata. Ambos, na essência, são derivados do duplo etérico. O ectoplasma que veremos mais minuciosamente à frente, e o cordão de prata se apresentam frequentemente em forma de fio ou fios, cordão ou cordões. Ambos mantêm as suas atividades mais intensas dentro de um perímetro definido, a partir e em torno do corpo humano do projetor ou do corpo humano do sensitivo. Por serem ambos elementos altamente suscetíveis, demonstram clara inclinação para retornarem e serem reabsorvidos pelo corpo humano da pessoa de onde emanam, inclusive evidenciando a interiorização abrupta ou o recolhimento repentino. O ectoplasma tanto pode constituir-se de células ou substâncias orgânicas rígidas quanto de substâncias patológicas extraídas do organismo humano. O ectoplasma jamais acompanha o psicossoma projetado, ele não flui pelo cordão de prata, e sim, o duplo, campo bioelétrico, de vez em quando. Paralelos entre cordão de prata e ectoplasma. O ectoplasma é mais material e o cordão imaterial. A atuação do ectoplasma depende da estrutura do corpo humano e o cordão do psicossoma. O ectoplasma sai pelos vários orifícios do corpo humano, principalmente pelos ouvidos, nariz e boca. Já o cordão sai do interior da cabeça física. A cor do ectoplasma pode ser até preta. O cordão é sempre claro, translúcido. O ectoplasma alcança, no máximo, algumas dezenas de metros de extensão. O cordão é infinito. O ectoplasma é visível aos olhos humanos, já o cordão não. O ectoplasma parece ser dependente do duplo I de corpo físico. O cordão mantém relação de dependência com o psicossoma,
além do duplo I do corpo humano. O ectoplasma parece depender mais do cordão do que este daquele. O extremamente versátil ectoplasma pode se apresentar em estado líquido, sólido, seco e duro, materializando as formas de pessoas, animais e objetos. O cordão jamais parece líquido. O ectoplasma se manifesta sem a atuação direta do cordão de prata, em muitos casos. O cordão, na maioria das ocorrências projetivas, não parece depender do ectoplasma para se manifestar. Cordão de ouro. Conduto energético sutil que liga o corpo mental ao corpo astral, psicossoma. A sua natureza, tanto da consciência encarnada ou da consciência desencarnada, é energética ou, no caso, quintessenciada, e ainda extremamente obscura dentro do quadro atual de nossos conhecimentos e pesquisas. Supõe-se que o cordão de ouro tem a sua sede no corpo mental e não no psicossoma como, à primeira vista, seria natural. Isso evidencia que o cordão de ouro funciona ao contrário do que acontece com o cordão de prata, cujo comando maior parece sediar-se no cérebro humano. O cordão de prata é uma ligação própria, mais dependente do psicossoma do que do corpo humano, porque desaparece com aquele em duas etapas, na primeira e na segunda morte. Supõe-se que o cordão de ouro seja um elemento próprio, mais dependente do corpo mental do que do psicossoma, porque desaparece com aquele quando a consciência alcança a condição de consciência livre. O cordão de prata constitui, sem dúvida, apêndice do corpo humano. Supõe-se que o cordão de ouro constitua, de fato, apêndice do psicossoma. O cordão de prata veicula as sensações, em primeiro lugar, para a consciência no psicossoma, corpo emocional. Supõe-se que o cordão de ouro veicule os pensamentos da consciência no corpo mental. Corpo mental é o veículo de manifestação pelo qual a consciência se manifesta usando os atributos da inteligência, intelecto, intuição, memória, imaginação, etc. Também chamado de mente, corpo do pensamento, mental soma. O corpo mental atua isoladamente, sem o corpo humano, o duplo etérico e o psicossoma. Isso se dá o nome de projeção do corpo mental. Em relação à nossa concepção material, esse corpo é algo bastante diferente, pois está sujeito a leis diversas das que estamos acostumados e sobre as quais pouco ou nada conhecemos. Considerando a partir de uma análise tridimensional, o corpo mental não é de modo algum um corpo, nem subjetiva nem objetivamente, já que ele não está submetido à ação do tempo, do espaço e da forma. É um conglomerado de energias sutis, apresentando-se como uma neblina alvalada de cor branca, dourada ou azul. Alguns pesquisadores atribuem ao corpo mental a forma de um portal, ou seja, um ponto focal da consciência onde se cria o fluxo de energia que gera o pensamento. Assim como o psicossoma interpenetra o corpo físico durante a vigília física, o corpo mental interpenetra o psicossoma. Obviamente que a expressão interpenetrar não se aplica ao corpo mental e deve ser entendida entre aspas, pois cada um desses veículos de manifestação existe em planos diferentes. Da mesma forma que o psicossoma é considerado como o corpo dos desejos e das emoções, o corpo mental é considerado o corpo do intelecto e do sentimento elevado. Seu desenvolvimento é contínuo e sua forma ovalada aumente em cada reencarnação de acordo com o nível evolutivo da consciência. A energia que a forma é tão sutil que não é percebida diretamente do plano físico, sendo necessário ter os sentidos mentais e intuitivos bastante desenvolvidos para percebê-lo. A expansão da consciência ou consciência cósmica é a condição ou percepção interior pela qual a consciência sente a presença viva do universo e se torna uma com ele, numa unidade indivisível, Satori, Zen Budismo, Samadhi, Yoga. Ela se dá sem a pessoa sair do corpo. A comunicação entre dois corpos mentais dispensa códigos, pois ocorre de pensamento a pensamento, em sequências telepáticas dinâmicas e extremamente rápidas. Da mesma forma que o cordão de prata une o psicossoma ao corpo físico, o corpo mental é ligado ao psicossoma diretamente para o plano mental. Essa experiência transcendente pode se dar de duas maneiras,
O corpo mental se projeta em um só estágio, deixando o psicossoma no interior do corpo físico. O corpo mental se projeta em dois estágios. No primeiro, se projeta junto com o psicossoma para fora do corpo físico. No segundo, se projeta para fora do psicossoma, deixando-o flutuando nas proximidades do corpo físico ou em outros planos de frequências vibratórias diferentes. No plano astral ocorre a soltura do corpo mental da consciência mais lúcida em relação ao psicossoma, quando a mesma não dispõe na oportunidade do duplo etérico, do cordão de prata nem do corpo humano. Quanto ao desenvolvimento, o hábito da reflexão elevada, da concentração mental e do estudo sereno, sucessivo e dirigido para assuntos avançados e não mundanos, desenvolve o corpo mental da consciência. A projeção voluntária e a involuntária. A projeção pode ser involuntária ou voluntária. Na projeção involuntária, a pessoa sai do corpo sem querer e não entende como isso aconteceu. Geralmente, a pessoa se deita e adormece normalmente. Quando desperta, descobre que está flutuando fora do corpo físico nas proximidades deste ou à distância, em locais conhecidos ou desconhecidos. Em alguns casos, a projeção ocorre antes mesmo da pessoa adormecer. Na maioria das projeções involuntárias, a pessoa projetada observa seu corpo físico deitado na cama e fica assustada, imaginando que está desencarnada. Alguns projetores ficam tão desesperados que mergulham no corpo físico violentamente na ânsia de escapar daquela situação estranha. Outros pensam que estão vivendo um pesadelo e procuram desesperadamente acordar seu corpo físico. Entretanto, outras pessoas que se projetam involuntariamente se sentem tão bem nessa situação que nem se questionam sobre que fato é aquele, como ocorreu e por que. A sensação de liberdade e flutuação é tão boa que nada mais importa para elas. Ao despertar no corpo físico, algumas imaginam que aquela vivência era um sonho bom. Não podemos descartar essa hipótese. Tudo vai depender do seu conhecimento e discernimento em cima de cada experiência. Muitos sonhos de voo e de quedas estão relacionados diretamente com a movimentação do psicossoma durante a projeção. Em contrapartida a essas projeções involuntárias, existem as projeções voluntárias, nas quais a pessoa tenta sair do corpo pela vontade e consegue. Nesse caso, o projetor comanda o desenvolvimento da experiência e está totalmente consciente fora do corpo, pode observar seu corpo físico com tranquilidade, viajar à vontade para lugares diferentes deste ou outros planos com frequências vibratórias diferentes, encontrar com outros projetores ou com entidades desencarnadas. Pode voar e atravessar objetos físicos, entrando no corpo físico à hora que desejar. Tanto na projeção involuntária como na voluntária, o fenômeno é o mesmo, o que varia é o enfoque dado pelo projetor ao fato. Na projeção voluntária, a pessoa tem pleno conhecimento do que ocorre e, por isso, às vezes, tem medo da experiência. Esse medo está na razão direta da falta de conhecimentos das pessoas sobre o fato em questão. Vamos falar sobre os sinais que antecedem a projeção astral. São sintomas que acontecem na fase inicial da experiência. Dentre elas estão, catalepsia. Ocasionalmente, o projetor pode sentir uma paralisia dos seus veículos de manifestação, principalmente dentro da faixa de atividade do cordão de prata. Essa paralisia é chamada de catalepsia projetiva ou astral. Não deve ser confundida com a catalepsia patológica, que é uma doença rara. Supõe-se que a causa real da catalepsia projetiva seja a impossibilidade temporária de comunicação consciencial entre a mente do psicossoma, no caso, o corpo mental sediado no paracérebro do psicossoma, e as áreas corticais motoras do cérebro físico, denso, do corpo humano. A consciência cataléptica é também chamada por pesquisadores orientais de quarto estado em relação à existência de outros três estados conscienciais. 1. Vigília, a vigília física ordinária. 2. Sonho, o sonho comum simbólico. 3. Sono, o sono natural sem sonhos. Catalepsia projetiva tanto pode ocorrer antes quanto após a projeção. Geralmente,
Ela acontece da seguinte maneira: a pessoa desperta durante a noite e descobre que não pode se mover. Parece que uma força invisível lhe tolhe os movimentos. Desesperada, ela tenta gritar, mas não consegue. Tenta abrir os olhos, mas também não obtém resultado. Alguns criam fantasias subconscientes imaginando que um espírito lhe dominou e tolheu seus movimentos. Geralmente, esse fenômeno dura apenas alguns instantes, mas, para a pessoa, parece que decorre